Olá, eu sou a Lela, do espaço Lela Ludens de Cuidado e Aprendizagens. E hoje nós vamos fazer a leitura do último capítulo da nossa história, O Menino do Dedo Verde. O projeto Lendo Junto continua, mas O Menino do Dedo Verde termina hoje. Vamos ver como termina essa história? O último capítulo começa assim. Ela o preocupava há vários dias. Exigia todos os seus cuidados. Era só nela que ele pensava. Ela quem? A escada. Tistu, ou Tisto, como vocês preferirem. Está construindo uma escada, diziam em Miraflores. Mas era só o que sabiam. Uma escada para ser colocada onde? Para quê? Por que uma escada e não uma torre ou uma bandeira de flores? Tistu desconversava. Tenho vontade de fazer uma escada, só isso. Escolhera o local, bem no centro do prado. Uma escada, geralmente, é trabalho de carpinteiro, mas Tistu não pretendia usar madeira cortada. Começara por meter o polegar na terra, bem fundo, em 2 pontos bem distantes um do outro, mais ou menos a distância dos seus braços bem abertos. É preciso que as raízes desta escada sejam bastante fortes, explicava ao pônei, que acompanhava os trabalhos com grande interesse. 2 árvores se ergueram, 2 belas árvores esguias de ramos espessos. Em menos de uma semana, tinham atingido 30 metros. Cada manhã, Tistu, fiel aos ensinamentos de Bigode, dirigia a elas um breve discurso. O método deu o melhor resultado. As árvores eram de rara qualidade. O tronco, em sua elegância, lembrava o eucalipto, mas com a dureza do jacarandá. As folhas eram recortadas como as da parreira, e os frutos brotavam verticalmente em pequenos cones, como pinhas do pinheiro. Mas quando as árvores passaram dos 60 metros, as folhas de parreira deram lugar a espinhos azulados, e apareceram botões de veludo. Cárulo disse então que as árvores eram uma espécie muito comum no seu país e que a chamavam sorveira. Isto, sorveira? Protestou a cozinheira Amélia. Não vê que está dando agora cachos brancos e perfumados? Garanto que são abrunheiros, que conheço muito bem, pois as flores servem para doce. Mas nem Amélia nem Cárulo estavam errados ou certos. Cada um via naquelas árvores a sua árvore predileta. Eram árvores sem nome. Em breve, mediam mais de 100 metros. Nos dias de neblina, já não se via mais onde acabavam. Mas dirão vocês, 2 árvores, por mais altas que sejam, jamais serão uma escada. Foi então que surgiu a glicínia. Uma glicínia diferente, híbrida, fortemente cruzada com o lúpulo. Apresentava ainda a particularidade de crescer na horizontal, entre os 2 troncos. Apoiava-se solidamente num deles. Dava um salto, atingia o outro, contornava-o 3 vezes, fazia um nó com sua própria haste, subia um pouco mais e repetia a proeza em sentido inverso. Assim se construíram os degraus da escada. O espetáculo foi quando essa glicínia, de uma vez só, se cobriu de flores. Parecia correr do céu uma cascata cor de malva. Se Bigode está mesmo lá em cima, como insistem em dizer, segredou Tistu, a ginástico. Aproveitará esta escada para descer, nem que seja só um pouquinho. Você fica pondo coisas na cabeça, respondeu o pônei.
É que eu sofro por não poder vê-lo e por não saber, respondeu Tistu com saudade. A escada continuava a crescer. Fotografaram-na para os jornais em cores, que escreviam a seu respeito. A escada de Flores de Miraflores, ex-Mirapólvora, é a 8ª maravilha do mundo. Se a gente perguntasse aos leitores quais eram as 7 primeiras, ficariam bem atrapalhados para responder. Faça a pergunta a seus pais para ver uma coisa. Será que eles sabem? Mas tudo isso não fez Bigode descer. Vou esperar ainda 3 manhãs, decidiu Tistu. Em seguida, sei o que me resta fazer. Chegou a 3ª manhã. A lua se deitara, o sol não se levantara ainda, e as estrelas estavam caindo de sono quando Tistu saiu da cama. Não era mais noite, mas o dia não chegara ainda. Tistu vestia a sua longa camisola branca. Onde é que foram parar meus chinelos? Perguntou a si mesmo. Encontrou um debaixo da cama e o outro em cima da cômoda. Deixou-se escorregar pelo corrimão, saiu pé ante pé e chegou até a escada no meio do prado. Ginástico também estava lá. Tinha o pelo triste, a orelha caída, a crina emaranhada. — Que é isso? Você já está de pé? Perguntou-lhe Tistu. — Não entrei ontem à noite na cavalariça, respondeu o pônei. Confesso que passei a noite inteira tentando roer o pé dessas árvores, mas a madeira é dura demais. Meus dentes não conseguiram. — Você quis então derrubar a minha bela escada? Exclamou Tistu. — Por que, Ginástico? Para impedir que eu suba? É isso? — Foi, disse o pônei. Gotas de orvalho começaram a cintilar pela relva. E, ao mesmo tempo, Tistu viu 2 lágrimas nos olhos do pônei. É preciso prestar muita atenção quando os cavalos choram. É sempre por uma coisa importante. — Mas vamos, Ginástico, não soluce desse jeito, senão você vai acordar todo mundo. Por que é que você se preocupa tanto? Você bem sabe que eu não sinto vertigens com a altura. Eu vou só subir e logo vou descer. Já estarei de volta quando Cárulo se levantar. Mas Ginástico continuava chorando. Ah, bem que eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer, repetia ele. Para com isso. Eu trarei uma estrelinha para você, disse Tistu para consolá-lo. Até logo, Ginástico. Adeus, disse o pônei. Ele viu Tistu escalar os degraus e acompanhou a sua ascensão. Tistu ia subindo no mesmo ritmo, leve e ligeiro. Dentro em pouco, sua camisola de dormir parecia menor que um lenço. Ginástico espichava o pescoço. Tistu, no entanto, diminuía. Já era menor que uma bola, que uma ervilha, que uma cabeça de alfinete, que um grão de poeira. Quando se tornou invisível, Ginástico afastou-se tristemente e foi roer a relva do prado, embora não sentisse fome. Mas Tistu, de sua escada, via ainda a terra. Olha só, disse consigo mesmo, os prados são azuis. Deteve-se um instante. Daquelas alturas, tudo muda. A casa que brilha, brilhava ainda, num minúsculo reflexo de diamante. O vento se metia pela camisola de Tistu e a enchia com o seu sopro. Vou segurar bem forte, e prosseguiu a sua escalada. Mas, em vez de se complicar, sua ascensão se tornava cada vez mais fácil.
O vento acalmara. Tudo o que fora barulho ou ruído se tornava silêncio. O sol faiscava como um fogo gigantesco, mas sem queimar. A terra não era mais que uma sombra, mais que nada. Tistu não percebeu logo que já não havia escada. Somente deu por isso quando verificou que perdera seus caros chinelos e tinha os pés descalços. Já não havia escada e ele continuava a subir, sem dificuldade, sem fadiga. Uma grande asa branca o roçou. Que engraçado, pensou ele. Uma asa sem pássaro. E, de repente, ele entrou numa enorme nuvem, alva, sedosa, macia, onde já não enxergava mais nada. Essa nuvem lembrava a Tistu alguma coisa. Uma coisa tão branca e tão suave. Sim, os bigodes de Bigode. 1.000.000.000 de vezes maior. Tistu subia por uma barba imensa como uma floresta. Ouviu então uma voz parecida com a de Bigodes, mas imensamente mais forte, mais grave e mais profunda. E ouviu essa voz dizer: "Ah, você está aqui." E ele desapareceu para sempre naquele mundo invisível, do qual até as pessoas que escrevem histórias não sabem coisa alguma. No entanto, para que o senhor papai e a dona mamãe e todos que o amavam não ficassem preocupados, Tistu, pela última vez, mandou notícias suas por intermédio de Ginástico. Esse pônei, como já dissemos, sabia muita coisa. Assim que perdera Tistu de vista, pusera-se a roer a relva do prado. E não estava com fome, lembram? Mas roía e apressava-se em roer. Roía de um modo curioso, como se quisesse fazer um desenho ou seguir um traçado. E à medida que ia roendo, no lugar da relva roída, punham-se a brotar botões de ouro, bem juntinhos e espessos. Logo que acabou, foi descansar. Quando os moradores da casa que brilha saíram aquela manhã a chamar Tistu por todos os cantos, viram no meio do prado 2 chinelinhos e uma frase escrita em belas letras douradas. Tistu era um anjo. Assim encerra essa história linda que é O Menino do Dedo Verde. Na próxima semana, o projeto Lendo Junto segue com outras histórias ou quem sabe poesias. Mas ele segue juntinho com você, para que nós sigamos juntos lendo. Esse projeto de leitura compartilhada é uma proposta de amor para que a gente possa estar um pouco mais juntos nesse tempo tão complicado que estamos passando, através das palavras que nos unem, em prosa e verso. Então, vem com a gente para a gente seguir lendo junto.